é a maior expressão espiritual do Cristo de Deus para a humanidade terrena. Fascículo de luz personificado, cuja fonte é o governador supremo dessa escola de luz, deste lar de esperanças, deste hospital de almas. Ele é o pão da vida, a força que gera e alimenta, e o Evangelho vivo, a lei que ilumina e direciona a consciência germinal dos terrícolas em ascensão. Por meio dele, de sua consciência e de seus veículos de expressão, a força soberana reina com toda a sua magnificência, onipresença, onisciência, onipotência, gerando, nutrindo e norteando o destino de todas as frequências de vida na escola planetária. Isso é o que podemos conceber até o momento, por tratar-se apenas de um fragmento da consciência crística universal, a base de coesão e de sustentação do universo, em que ora morejamos, dos infra-reinos aos mais elevados astros. E do primeiro livro, em sua 9ª edição agora, Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, o trecho é o seguinte. Nota de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta 28. Um fato notório domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência. E vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a ligação dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se elas vêm ou não de uma fonte comum, se há pontos de contato entre elas, se a inteligência tem a sua existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, ou mesmo, conforme a opinião de alguns, se é uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas. É por isso que nós as admitimos como formando dois princípios que constituem o universo. Que bom que estamos aqui mais uma vez para demonstrar, no meu caso, quanto mais estudo, menos eu sei. Teoria da incerteza, lembra? Antes, eu pensava que sabia o que era fazer um bolo. E depois eu percebi que não sabia nem combinar os ingredientes. Porque quando eu acordo com a avó atrás do toco, lá em Minas Gerais a gente fala assim, que eu acordo do avesso, emburrado ou enfesado, tem alguém que afirma assim também, o bolo não assa, ou melhor, não cresce. Ele fica embatumado aqui, vocês falam assim também? Ou acontece alguma coisa que o meu bolo desanda, só para eu estar fora do prumo com as minhas vibrações, com os meus pensamentos. Tem uma professora amiga, que ela leciona aqui em Cuiabá, na Universidade Federal. Ela chama Daniela, e ela é uma pesquisadora. Ela fala que quando ela amanhece fora do prumo, que vai coletar o material genético nos vegetais, ela dizima todos eles na coleta. Quando ela está em harmonia e coleta o material, e no laboratório vai colocar o reagente, e agora ela está fora do prumo, ela dizima todo mundo. Isso, verdade prática. O cientista e professor Masaru Emoto,
nas suas experiências com os cristais da água, pegando a água poluída, e nesta água poluída crianças, juntamente com adultos, faziam declarações de amor para a água, ou uma oração, e a água mesmo poluída, congelada e depois colocada na lâmina os seus cristais, formavam mandalas belíssimas. Ou água límpida, quando alguém está azedo, ele deformando a estrutura da própria água. E eu lembro com Kardec no livro dos Médiuns, além de nos ensinar a criar os átomos, transformá-los em alimentos e em medicamentos, ele nos ensina a magnetizar a água que está fora do corpo. A minha está aqui sendo magnetizada. Quer experimentar? Se estivesse num copo, ela estaria cheia de bolinhas do topo do copo até a sua base, que é o trabalho dos elementais. Para a totalidade da água que está em nosso corpo também pode ser magnetizada pelo nosso modo de pensar. Então, se eu posso interferir na estrutura da água que está fora, igualmente eu posso interferir na água do meu corpo. E o que é mais nobre saber? Alterar a estrutura de toda a água do meu corpo ou apenas de um copo d'água? Está no livro dos Médiuns. Então veja, dentro de uma gota d'água existem, em média, 9 trilhões de moléculas. E cada uma com mais ou menos 9 trilhões de átomos. E cada átomo é um aglomerado de forças vivas. E Camille Flammarion, na obra Deus na Natureza, ele narra que já existe numa gota d'água seres com 1/1000 de milímetro. Mas só que ele já tem músculos, ele tem nervos, ele tem instrumento de nutrição, de percepção e de locomoção. E ele viaja com a força e a velocidade de um cavalo a galope, perseguindo o seu almoço, a sua presa nos abismos de uma gota d'água. E Leon Denis, como eu disse ontem, existe no interior de um átomo seres com essas mesmas características, se comportando como partículas de equilíbrio ou como parasitas. Está na obra de Leon Denis. Quem cura quem? Se Deus não criou doenças, como dissemos, se Jesus nunca adoeceu, deixou o receituário, que é o Evangelho, porque está em Mateus, capítulo 9, versículo 35, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Falei, me interessei pela pauta. Por isso que no segundo livro, o que é Evangelho? E eu pensava que era a Bíblia, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. E segundo Emmanuel, Joana de Ângeles e outros, não é. Que para Emmanuel, na lição Renúncia, na obra Irmão, e ganhei de presente porque eu cheguei numa casa espírita, estava lá no quadro negro. Quando estudamos o Evangelho, não devemos esquecer que ele não está aqui nem acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos refúgios de sua consciência e de seu coração. Foi moleza, é só saber o que é espírito, o que é consciência, o que é coração, porque não é esse o coração no espírito. Para Joana de Ângeles, o coração no espírito é a síntese do mental abstrato ou superior e do emocional abstrato ou emocional superior. Os dois juntos formam o coração no espírito. Aqui é o coração do corpo mesmo. Como no espírito, os nossos olhos é a consciência profunda. Na alma, a mente é os olhos da alma.
ou o olho da alma, se preferir. Agora, no corpo, estes são os meus olhos mesmos, ou mesmo. Então, quando falamos dessas informações, porque Kardec começa na questão 21. A matéria existe de toda a eternidade ou é uma criação? Uma criação. Só existe Deus de toda a eternidade. Aí ele continua, como cientista, é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos? A matéria que você conhece, sim. Não a matéria primitiva que você está longe de conhecer. Como sábio é quem reconhece a própria ignorância, ele retira o que pergunta e pergunta de novo. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento do qual ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce uma ação. E Kardec complementa: pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Não entendi nem na primeira e nem na segunda. Vocês entenderam alguma coisa? Mas vai ficar bonitinho no final. Vocês perceberam que ele pergunta do efeito, ele conhecia essa matéria, e eles respondem da matéria primitiva, da causa dessa. É de lá que surge esta. E ele pergunta dessa matéria primitiva, e eles respondem sobre o espírito. E já que ele perguntou disso, ele não perguntou, mas falaram do espírito. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo, que, como vimos, nasce dessa matéria primitiva. E depois, já a questão 24, inteligência sinônimo ou uma aptidão? Uma aptidão. Questão 25, é necessário que a inteligência se ligue à matéria? Porque à altura ele acreditava que o princípio inteligente e a matéria eram diferentes. Ela não tinha expertise e ele já tinha certa expertise. 25A, entre parênteses, ele coloca uma notinha. Para que não houvesse confusão, aqui eu estou falando do espírito, com E minúsculo, o princípio inteligente do universo e não da individualidade que tem o mesmo nome. E ele segue a pauta e lá na questão 76, ele conclui inicialmente. Que definição podeis dar dos espíritos? Agora no plural. Pode-se dizer que são os seres inteligentes da criação. Nota de rodapé. Agora eu estou falando da individualidade, não mais do princípio inteligente universal. Então percebe que um é a semente, o outro é a árvore. Um é uma partícula, o outro uma porção dessas partículas, conforme vemos na obra, na sequência do próprio estudo de Kardec e outros contemporâneos. E num dado momento, na questão 82, o espírito é matéria, agora o individualizado. Sim, uma matéria quintessenciada. E na questão 540, se na questão 27 ele chegou à conclusão que existia dois elementos e acima deles os fluidos e acima dos três Deus. E vocês perceberam na leitura que na questão 28 ele admite a ignorância por 3 vezes, falou, um nos aparece inteligente e o outro não. Se eles vêm ou não de uma mesma fonte, é o que ignoramos. Eles nos aparecem distintos. E hoje, a partir da questão 540, tudo cresce. Não falou mais de matéria e espírito, tudo cresce. Tudo evolui desde o átomo primitivo até o arcanjo
que começou por ser ato. E segue a pauta na obra A Gênese, quando Camille Flammarion psicografa ele próprio, porque Galileu é a encarnação anterior do astrônomo Camille, e agora outro astrônomo psicografando ele mesmo. É Kardec que fala isso. Camille está psicografando as suas próprias ideias, suas próprias informações. Ontem Galileu, hoje Camille. Como que eu posso psicografar se é reencarnação, se não existe mais o Galileu? Se eu estou psicografando alguém, é justo imaginar que ele continua existindo. E assim como psicografou também o espírito Kineman. Quero que continue, quero esperar os elementais fazer o trabalho da chuva. Vocês estão ouvindo? Então vamos continuar. É uma delícia ouvir o trabalho deles. Então vocês que estão online, coloque o fone de ouvido que dá para ouvir. Porque nós estamos falando perto aqui dos microfones, não será um prejuízo para vocês. Então o que acontece quando chove? O que está acontecendo de fato? Vamos dar um tempinho para rearranjar as cadeiras ali e já continuamos. Quanto tempo irá chover? Marque no relógio. Quanto tempo que vocês acham que essa chuva nesse porte vai durar? 5 minutos para o Luiz. Alguém quer arriscar? 10 minutos. Mais alguém? 4 minutos. 2 minutos para ele, mas vai ser menos de 1 minuto. Porque é um trato para ver que nós temos conexão com a natureza. E em Juazeiro, na Bahia, do lado da Bahia Juazeiro, do outro lado Petrolina, tendo como divisa o Rio São Francisco, há mais ou menos 2 anos não chovia. E quando concluímos o seminário, começou a chover. É a saudação do Espírito Caena com sua equipe, Francisco de Assis, que falava do Evangelho para os peixes, para as águas, para os elementos do ar, para os agentes do fogo, porque todos são seres vivos, compondo a nossa realidade. Então, quando falamos de espírito, com E maiúsculo, a consciência, só relembrando, estamos falando da soma de todas as nossas vivências. É preciso aprender de tudo para nos tornar perfeito. Questão 566 do Livro dos Espíritos. Cada elemental ou princípio inteligente que passa pelo átomo, ele passará por todos eles, e todos os elementos de todos os átomos somados sabem todas as coisas nesse mundo atômico. Só então viajará para o segundo ou terceiro plano, onde existem os psiátomos, e só depois de aprender todas as coisas no seu universo podem unir-se em 2 ou mais, formando os elementos que chamamos como almas vitais, almas instintivas, até chegar na inteligência, no pensamento e compondo a nossa própria consciência. Está dando para ouvir tranquilo? Podemos seguir? Não concentre na chuva, concentre na informação.
Jesus falava com mais de 5.000 pessoas sem microfone. Como que todos ouviram? Quanto mais baixinho eu falar, melhor vocês ouvem, porque vocês vão se concentrar para tentar ouvir. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está a sua mente, aí está a sua atenção. A recomendação de Jesus em Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, não é orar e vigiar somente. É olhai, orai e vigiai. Ou olhai, vigiai e orai. Olhar é a nossa observação selecionando os elementos que eu quero para a construção da realidade que almejo. Vigiar é cuidar do que eu escolhi. E orar é trabalhar para fazer acontecer. 3 minutos. Mas com 1 minuto já começou a diminuir, vocês perceberam. Então, quando você conhece a natureza, e quem fez a chuva acalmar um pouco? Minha mãe, que está aqui. Ela benzia a chuva. Vinha tempestade, de vez em quando ela via lá, eu não sabia o que estava fazendo. Ela pegava a madeira que estava no fogão, a gente chama de tição, virava o contrário. E a mágica era aquilo. Dava uma ordem aos elementais, acalmava a chuva. Ou fazia chover, quando a coisa não estava boa, ela rezava para chover também e chovia. Pelo menos em Minas Gerais, as rezadeiras foram rezar para chover. E só uma criança de 6 aninhos levou um guarda-chuva. Ninguém mais acreditava que ia chover. E foi lá e colocou a água no pé do cruzeiro, porque ela tem esse negócio, você vai, agoa o pé do cruzeiro. E na volta só a criancinha voltou protegida da chuva, que começou a chover assim que terminou a reza. Os índios sabem fazer isso, os nossos irmãos indígenas. A dança da chuva. E o cientista Greg Braden, que é cientista e repórter ao mesmo tempo, ele registrou isso. Ele viu acontecer. Não é alguém que o disse. Então, Masaru Emoto, no processo de exame da água, ele comprovou que a água magnetizada não vence. Você pode colocar na geladeira, você pode por onde quiser, ela não perde a energia que você colocou nela. É o mais perfeito mecanismo de transportar a energia que temos, é a água. E basicamente todo o nosso corpo é água. Quando olhamos para o nosso sangue e estudamos esse tecido, que eu não sabia que sangue era tecido, vocês sabiam? Vocês sabem, é claro, que burrice minha. Eu fui examinar esse tecido e vi que ele tinha uma parte líquida, água, mais de 95% da parte líquida é água e 5% de minérios essenciais, ou daqueles que trazemos para serem incorporados para o corpo. E vemos na outra parte, a parte sólida, composta por 3 elementos iniciais: as plaquetas, as hemácias e os leucócitos. E eles nasceram de uma mesma célula, a célula-tronco, que está na nossa medula óssea. Preste atenção que eu estou falando do processo de autocura, porque Joana de Ângeles colocou uma informação que eu fiquei sem chão no momento, porque eu estava visitado por um câncer que criamos, e foram vários processos, e na obra Desperte, Seja Feliz, no capítulo O Médico Interno, ela narra, e está em nosso primeiro livro, no capítulo 10º, que nós temos um médico interior no corpo, às ordens da mente, e ele tem poder para criar células quimioterápicas, ou criarmos células com poder quimioterápico. E eu queria saber quem eram essas células no meu universo. Se eu podia acioná-las ou se eu teria que criá-las de fato a partir do zero.
E elas já existem em nosso corpo. E a ciência sabe disso. Uma hemácia, uma célula vermelha do sangue, é a célula-tronco sem o núcleo, sem a consciência. A célula vermelha deixa-se conduzir pelo que pensamos, pelo que sentimos. Pensou negativo, falou da vida alheia, elas deformam, perde a sua capacidade de carregar oxigênio e outros elementos. Aí a pessoa fala, mas está me faltando ar. Está te faltando pensamentos positivos. O ar está sobrando. Você não tem elementos para conduzir, porque o que te asfixia não é a falta de oxigênio, é o excesso de carbono que precisa ser carreado para fora. E elas não estão dando conta de carreá-lo, nem de levar o que você precisa no processo de combustão para extrair da glicose o energismo que necessita. O que chamamos de plaquetas, você pega a célula e desmonta como você desmonta um carro no desmanche. As pecinhas chamamos de plaquetas. O que chamamos de leucócitos, com rearranjos nela, fazemos os leucócitos, os glóbulos brancos do nosso sistema de defesa. Então agora eu já sei que eu tenho plasma, tem nutrientes nesse plasma, a maior parte é água. Sei que as plaquetas são células desmontadas, peças de reposição. Sei que as hemácias não têm o núcleo. E sei que os leucócitos são os nossos soldadinhos de defesas, inicialmente falando. Agora pega uma lupa e coloca no leucócitos, ou no leucócito. Você vai perceber que ele tem dois universos conscienciais dentro dessa consciência una inicialmente. Você vai perceber que tem agranulócitos e os granulócitos. Inicialmente, você vai enxergar dentro desse universo. Aí você pega os agranulócitos, os que não têm grânulos, e vocês dividem em linfócitos e monócitos. Deixa o monócito aqui, penduradinho. Aí você pega os linfócitos e divide em B e T. Divide o T em 3. Citotóxico, supressores, auxiliares. O citotóxico é um natural killer. É a célula com poder quimioterápico. Que eu curei os 16 processos cancerígenos sem uma gota de medicação importada de fora para dentro. E o monócito inicia na medula e faz um curso de especialização na glândula timo e se transforma no macrófago, a célula com maior poder fagocitário ou tem maior capacidade de fazer a faxina no próprio corpo. Se eu sei disso, por que eu não aciono o meu próprio universo para resolver as situações? Porque a cura não vem de fora, ela vem de dentro. De fora vem um alívio de todas as terapêuticas acadêmicas, de todas as terapêuticas espirituais. Isso é André Luiz Bezerra de Menezes, falando das espirituais, Miramês, Joana de Ângeles e outros. Bezerra na obra A Cura pelo Amor, como disse no início. A cura não está fundamentada no auxílio dos seres cósmicos, nem dos desencarnados, nem dos encarnados. Ela está vinculada à quantidade e na qualidade de amor que eu conseguir movimentar em prol de mim mesmo. E ele termina dizendo: cada ser tem uma fonte inesgotável da energia amor em si. Agora eu preciso saber colocá-la em ação. Porque de nada adianta eu mentalizar a célula-tronco viajando para a medula, para a minha estrutura óssea, aqui na parte externa, para construir ou reconstruir, se eu não der as condições. E não só de alimentos adequados para que ela possa transformar-se na célula óssea, nessa parte do tecido ósseo,
não na medula óssea, na parte externa, como fizemos na reconstrução de todo o esmalte do dente, ou dos dentes. E depois, com mais escovação, destruímos quase tudo. E muita gente, se não a maioria, não sabe nem para que serve o esmalte do dente. Você sabe? Quem sabe? São agentes encorajadores para encorajar a cenoura, o tomate, o pimentão a morrer, para transformar em agentes de manutenção da minha própria vida. E é ali, juntamente com essa saliva, estão percebendo a saliva na boca? Nasce das glândulas salivares, que é a materialização do que pensei e senti. São enzimas que vão orientar para onde irão os alimentos que eu estou mastigando. E se eu mando para a esquerda, para o gol, para a direita e chuto para o gol, e não dá tempo de orientar, será que dá certo? Por isso que não é a quantidade de alimento, mas sim a qualificação. Então você olha como fizemos hoje lá na melhor churrascaria aqui de Barra do Garças, né? O panelão. E a mais antiga, ainda tradicional. E conhecemos a consciência diretora da churrascaria, né? A consciência mãe hoje, e ainda estava assando carne ainda, né? Estava lá comandando. Só sabe mandar quem sabe fazer, não é verdade? Olhamos todo mundo, elegemos 3 elementos para representar todos e incorporamos os 3 que trouxe todo mundo. Não fica mais barato? Agora, se a gente falar isso para todo mundo, ele vai ter que aumentar muito o preço na churrascaria, porque pode ter um mínimo de clientes, mas ele vai ganhar mais dinheiro com certeza, porque vai aumentar o preço, porque ele vai transformá-la numa escola para ensinar o povo a comer pelo pensamento. O pensamento cria os átomos, transforma em alimentos ou medicamentos. É Kardec. Vai aprender a comer pela respiração, porque ninguém estava aproveitando o aroma que estava indo embora. Você centra e puxa o povo. Você não está roubando a energia do alimento. Eles estão indo embora por falta de direção. Então você olha, come com os olhos, presta atenção no olfato, come mais um tanto. Então já comi pelos olhos, já comi pelo olfato, pela respiração mais profunda e consciente. Agora você traz o restante. E o suco de laranja representando o reino vegetal inteiro. Você traz o reino vegetal inteiro apenas no suco de laranja. Só que tem que ser exprimido na hora. Porque meia hora depois, 75% do que há de mais nobre, do que fortalece o esmalte dos dentes, do que deixa a pele mais bonitinha. Minha pele está muito judiada. Fiz 65 aninhos ontem. Hoje também é meu aniversário. Minha mãe falou que eu nasci hoje. Ontem é só no documento. E o meu dentista fala, graças à vitamina C, que você traz muito para o seu universo. 1 hora depois, de 63 miligramas que tem de vitamina C numa laranja, fica 3 miligramas. É mais danoso para o corpo trazer aquele elemento para dentro, porque ele vai expulsá-lo todo, do que não tomar. Então, melhor, é menos prejuízo para o corpo não tomar do que trazê-lo e dar um trabalho que vai gastar muita energia para expulsá-los. E combinamos 3 proteínas com maior expertise para dar conta do recado, porque o corpo, ontem acabamos incorporando, porque ninguém registra o queijo dele, ainda mais mineiro. Ontem à noite não estava combinado comer nada na janta, era só o suco de laranja. Como comeu, não tem direito de café da manhã. O suco era para ser de manhã.
Mas como foi o suco e o queijo, sem café da manhã, só água. Mas eu preciso de energia para agora, para daqui a pouco mais um módulo e mais à noite, porque não vai ter alimento, só vai ter água até o final da palestra da noite. Então, se eu não souber extrair do ar, da água, do pensamento, dos sentimentos, porque o pensamento cria a forma, o sentimento dá vida a essa forma, dá qualificação, a palavra dá movimento, a atitude dá direção. Então, quando falarmos de autocura, eu estou falando de algo que eu faço por mim mesmo. Quando falamos de cura, eu estou terceirizando para que alguém possa curar, que é muito grave, porque restabelecer a saúde física é uma coisa, curar somente o indivíduo que muda, porque a cura é de dentro para fora. De fora para dentro restabelece momentaneamente o equilíbrio, mas a cura não é real. Por isso que André Luiz em Missionários da Luz, nós podemos ajudar, nós podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é função de cada qual. O ideal é que cada um seja o médico de si mesmo. E mais tarde ele sintetiza: somente o indivíduo transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode atingir a cura real. Assim, a medicina em todas as suas frequências alivia o efeito, mas somente a mudança do paciente, que de paciente só tem o nome, porque tem uns que batem nos enfermeiros, xingam os médicos, a mãe do médico, a avó, a trisavó, e querendo que ele resolva o estrago que ele fez na própria vida. Não dá certo. Só sabe consertar quem estragou. A lei não permite que seja diferente. Por isso que Jesus foi muito claro: a sua fé te curou. A cura foi para todos que o buscaram? Foi pouquíssimos. E todos os que foram curados permaneceram saudáveis? Somente 3 não voltaram a adoecer. Por isso, não é difícil curar-se. Agora eu preciso saber do que meu sangue é feito, para saber qual alimento que eu vou dar para fortalecer o meu sistema imunológico, por exemplo. Se eu sei o poder da vitamina C para o sistema imunológico, o poder da vitamina D, que não é uma vitamina de fato, é um hormônio com mais de 400 funções no corpo, é uma lei para o corpo, e de grátis no sol. Basta de 15 a 20 minutos com o corpo seminu, com um mínimo de roupa, para extrairmos as 20 UIs que necessitamos, ou 20 mil UIs por dia. Agora, se não quiser fazer isso, pode importar. Só que o que importamos é sintético. É semelhante ao que Kardec falou do diamante e do carvão. E eu pego os mesmos átomos que estão na molécula do carvão, do grafite, não altero, não aumento e nem diminuo a quantidade de átomos, muda só a conformação molecular, ele vira diamante. Só que só tem a dureza do diamante, corta vidros, mas você olha dentro, não tem a geometria do diamante que levou 5 bilhões e 600 milhões de anos para viajar do carvão até lá. E o valor de uma pedra, o joalheiro vai colocar uma lupa, ele fala: eu entro dentro da pedra para saber o que ela fez por si mesma durante esses milênios ou bilhões de anos. O valor vai depender da maior beleza que ela fez por si mesma. Por isso tem aquelas coisinhas xoxa e diamante de alto valor. Temos seres de alto nível de consciência e seres que parecem que não têm consciência alguma. Por exemplo, quantos pensam que é a quantidade de horas que garante o repouso? Se assim fosse, eu estava lascado aqui hoje.
porque a hora que eu fui dormir já era 2 horas da manhã do meu horário. Vocês estão um horário na frente. E a hora que me acordaram era 5 horas da manhã. 6 do vosso. Quando viemos para cá, eu dormia um pouquinho no volante, Luiz, Marília. A Marília veio dormindo quase o tempo todo. Luiz, firme ali. Porque o Luiz, como motorista de caminhão, ele sabe que se estamos bêbados de sono, se dormirmos 15 minutos, estamos inteiros para mais 5 horas. Eu fui deitar, era meia-noite. E ainda não estava dando certo sair do corpo. Fizemos um rearranjo e às 2h30 acordamos para vir para cá. Então não é a quantidade de sono que garante o repouso, é onde eu fui. E eu não sou tolo, eu vim para cá. Como antes já tinha vindo para ver, até vou homenagear aqui o nosso irmão Valdom Vajão, que falou do nosso Discoporto e pensaram que ele era maluco. Ali não só tem o Discoporto, como tem um portal belíssimo, que nós viajamos, chegamos aqui por esse portal, uma colônia magnífica que trabalha com todas as terapêuticas que vocês possam imaginar. Não por acaso vocês estão exercitando isso aqui na região mais do que outras regiões, e é para lá que vocês vão aprender, para depois aplicar nos outros. Só que eles estão dizendo que gradativamente vocês vão mudando. Inicialmente vocês aliviam, mas depois coloca a responsabilidade nos ombros de quem busca a cura. Porque senão vocês ficam colocando remendo novo em pano velho e vão ficar a vida toda. Pior que quase sempre são os mesmos clientes. Não sei se aqui é diferente. A gente olha isso, Brasil afora, o mundo afora. Você conserta, ele estraga. O benzedor, tadinho do bichinho, ele vai lá, puxa o energismo desequilibrado para o corpo dele, ele fica todo arrebentado, chorando. O outro vai embora bonitão e arranja a encrenca e depois vai lá benzer de novo. Será que dá certo isso? Por isso que Jesus veio mostrar que nós temos o poder. Sois deuses. O que vocês precisam está dentro. Está em vossa consciência, conforme disse Emmanuel, em vosso coração, no próprio Espírito. E Joana de Anjos desvela o outro segredo. É um repositório, é um armazém de força, vitalidade e vida. Estava falando com José Filho do nosso centro vital, que está ligado diretamente ao Sol. E ele canaliza a energia vital diretamente do Sol. Está aqui, ligado ao meu baço. E ele abastece todos os demais chakras com essa vitalidade. E muito mais importante do que ele é o chakra Kundalini, que está ligado a toda a natureza, aos agentes que gestam e gerenciam o reino mineral, vegetal, animal, pré-humano. E nós pegamos essa matéria-prima, transmutamos-la por intermédio do centro genésico, tendo no corpo, que nós chamamos modelo organizador biológico, corpo etérico ou corpo vital, que nunca foi duplo, sempre foi triplo. Ele é constituído de princípios vitais, fluidos vitais, energias vitais. Os princípios geram a vida, os fluidos nutrem a vida, a energia vital organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Ele é dividido em 3 dimensões, que eu já acabei de citar, e com 4 funções imediatas. 4 éteres. O éter químico canaliza a energia Kundalini. Ele faz o processo de anabolização e catabolização. Catabolização, anabolização. E transforma essa energia nos elementos nutridores para o nosso mundo biológico. E também, fazendo o mesmo processo, transforma essa energia um outro éter, o éter vital,
transforma a mesma energia em energia sexual, a energia criadora da vida. Agora eu já posso não apenas nutrir os átomos, eu posso criar átomos. E o terceiro núcleo é o que chamamos de éter luminoso. Ele gerencia os nossos sentidos: visão, tato, olfato, paladar, etc. E o quarto é o éter refletor. Se eu comer em demasia, o primeiro não consegue metabolizar e sobrecarrega o segundo, que deixa de gerar a vida. Para quem usa a energia sexual muito corriqueiramente, perde o apetite. Se for o homem que veio aplicar passes, por exemplo, que também usa essa energia, dá uma esfriada sexualmente, a mulher vai pensar que ele está pulando a cerca ou vice-versa. Mas pode acontecer de trazermos o alimento físico em demasia e esse éter químico não dá conta, sobrecarrega o éter vital e eu perco o apetite sexual. E se eu usar em desequilíbrio o sexo por puro prazer, sem responsabilidade, sem amor, eu sobrecarrego o éter luminoso. Eu começo a perder a visão, a audição, o tato, olfato, paladar. E se eu usar indevidamente os olhos para olhar, condenando a audição, visão e etc., eu enfraqueço o quarto, que é o que nós chamamos de éter refletor. Ele está no ápice da energia vital, transformando-se em instintos, as pequenas almas que vão gerenciar o processo do automatismo que comanda o nosso corpo. Aí nós vamos perdendo esses automatismos e por isso adoecemos. Ficou mais ou menos claro a ideia? Então vamos seguir um pouquinho. Então no Evangelho, olhai, observo, seleciono, convido, está aqui o conteúdo que eu preciso. Agora vigie, cuide dos talentos que lhe foram confiados. Agora trabalhe para multiplicá-los em 2 para 4, em 5 para 10 e assim por diante. Então olhai, é o que nós chamamos de atenção. Vigiai, ou melhor, intenção. O que chamamos de vigiar é atenção, estar presente, estado de presença, eu estou aqui, cuidando do meu rebanho. E orai, fazer acontecer, movimentar a energia para que ela transforme naquilo que precisamos. A doutora Mayra, minha comadre, porque ela tem um filho, mas o filho não tem pai. E já veio pronto, grande, 8 anos já, o nosso afilhado Davi. E curiosamente, ela fez aniversário ontem, mesmo dia, com a comadre Mayra. E ela, entre outras coisas, ela cita algumas situações que nos deixa a pensar. Porque como médica, como cirurgiã vascular, feridas que tinha 30, 36 anos, do joelho até a ponta dos pés, foram curadas quando os pacientes fez jejum de TV. Desligou a tomada. Jejum de celular, dependendo das redes sociais, que são às vezes perturbadoras, se não soubermos navegar. Mais oração, mais qualificada alimentação e sarou com 4 semanas ou um pouco mais da ferida que tinha mais de 3 décadas. Estão entendendo tudo que eu disse? Quando eu parei, que é uma pegadinha, para falar da minha comadre e parabenizá-la pelo seu aniversário
que foi ontem. O que eu estava dizendo mesmo? E me deu um branco. Oi? Jejum de TV foi depois que eu citei ela, antes de eu citar o nome dela. Vai ganhar um doce, ou doce não pode, dependendo do que vai pôr no doce. Uma rapadura, está difícil achar rapadura natural, porque eu tenho membros da minha família que têm coragem de colocar um saco de açúcar no melaço para aumentar, para fazer a rapadura. Rapadura de verdade não é dura. Essa coisa dura, meio amareladinha, isso não é rapadura, é açúcar, um pouquinho do caldo de cana. Rapadura tem outra coloração, dependendo de como fazemos, e não é dura como pensa que é. Estava falando sobre os éteres. Os éteres, um pouquinho depois dos éteres. Oi? A cura? Isso aí também, mas não era isso. O aroma na passaria. Oi? Eu estava falando um pouquinho depois do horário. Vamos lá, gente, eu preciso reconectar vocês, não? Oi? Então eu não vou deixar, não vou falar, vou deixar a doutora Mayra aí para depois, então. Oi? Então ela adotou o Davi, que foi abandonado por sua família, corajosa, porque ele tinha vários conflitos, do abandono de várias situações, e encarou. Tentamos argumentar que a tarefa seria árdua. Eu dou conta. E está dando conta. No começo não foi tão simples. Então a nossa gratidão a ela e ao Davi. E esse trabalho, ela reconhece que quando está examinando o paciente, ela se vê no paciente. E de acordo com o que ele está sentindo, ela procura nela se tem algo semelhante e corrige nela e ajuda o paciente a sarar mais rápido. Ela está fazendo isso em loco. E ela sabe que a medicina do futuro não será essa que aí está. E ela já está se atualizando, como está fazendo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Dr. Paulo César Frutuoso e tantos outros profissionais, falando da cura do espírito e não do corpo. Se consertar a causa, que é o espírito, o resto sara. Porque se o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, e Kardec disse-nos que uma pessoa de 80 anos já animou mais de 400 corpos, e às vezes estragou todos eles. Então nós podemos, agora eu preciso deste conhecimento. Do contrário, sempre estarei terceirizando. Por exemplo, vocês pedem um passe. Bonito o nome de passe, né? Mas como receber um passe se André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, em Mecanismo da Mediunidade, narra que cada ser, queira ou não, tem uma fonte inesgotável das próprias energias. E não percebe que no passe eu tiro de você. O que te adoece, José, é o excesso. Eu tiro o excesso, o talento que você enterrou. Você sai de lá levinho. Pensa que ganhou alguma coisa, você perdeu. E eu esqueço que quando impus as mãos sobre você, eu criei um vínculo contigo. Tudo que eu fizer a partir dali interfere na sua vida. É só você mudar. Pois é. E por que a doutrina espírita usa essa metodologia? Isso não é da doutrina espírita? Será? É da doutrina dos espíritas, não da doutrina dos espíritos. Mas quem que trouxe essa realidade
Os espíritas. Me fala onde tem Kardec aplicando passe. Ele te ensina que a Gênese, capítulo 14, que num estudo onde as ideias convergem para o bem, nós nos ajudamos entre si, equilibramos uns aos outros, num estudo. E na Revista Espírita, no primeiro artigo do mês de novembro de 1868, numa reunião de estudo, uma reunião séria, onde estuda as ideias, o desenvolvimento, o encadeamento dessas ideias, além de nos ajudarmos entre si, ajudamos espíritos mais necessitados do que nós durante o estudo. E somos ajudados por seres mais iluminados do que nós. Ele estava falando de uma reunião mediúnica. Mas então, Sebastião, num caso assim, né? Me ajude. Numa corrente magnética, eu também não estou auxiliando. Vamos lá. Quem cura quem? Sim, mas aí está chegando também espírito. Está. Você já observou em algumas reuniões mediúnicas que entra anos e sai anos, o médium sempre manifesta do mesmo jeito, no mesmo formato, como se fosse um disco furado? O espírito chega, sempre chorando, fazendo isto ou aquilo, ele não percebe que está manifestando ele próprio. Emmanuel, numa reunião mediúnica, a totalidade do que acontece é o energismo dos próprios medianeiros. Mas a corrente magnética não há manifestação. Calma lá. Você pensa que não. Você pensa que não há manifestação. Somos sempre a soma de muitos. Manifestamos milhares de seres. A própria corrente já é uma manifestação. Quando você pensa, você interage com todos os seres da sua consciência, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Aí fazemos essas coisas maquinais, como rituais que não existem na doutrina, sem saber o que estamos fazendo. Vemos nessa própria corrente a incorporação em massa como se fosse uma fábrica, incorporando, todo mundo incorpora. Que negócio é esse? É assim? Eu faço um ritual e saio do corpo? Sai do corpo quem tem conhecimento, quem tem valores e quem tem propósitos. Não é porque eu estudo apometria que eu vou fazer um ritual e vou sair do corpo. Professor Hugo Filástica do Nascimento, médico, cientista, cirurgião dentista, cientista, espírita consciente, professor de medicina por mais de 40 anos, 45 anos. Enquanto o pessoal estava fazendo o ritual da apometria, ele já tinha saído do corpo, ido lá como estudante da medicina, como praticante da medicina, porque ele lecionava desde a veterinária, a psicologia, todas as matérias em todas as áreas, mais de 30 cursos acadêmicos na área da anatomia, fisiologia, embriogenia, física, química, microbiologia, etc. Ele já tinha ido, atendido a pessoa e estava com o braço cruzado esperando a pessoa terminar o ritual para sair do corpo. E a pessoa, na maioria das vezes, está viajando dentro de si mesma e os chamados obsessores, às vezes, estão dentro dela própria. E o Dr. Sérgio Felipe comprova isso hoje em laboratório, em estudos que eles estão levando a efeito, quando manifesta um núcleo neurótico, que pode ser a baixa estima, pode ser a tristeza, pode ser o que nós chamamos de insatisfação, e conversa com aquela entidade, parece um espírito individualizado, e é a soma de todos os conflitos de N pessoas que estão presentes na reunião, de todos os seres que estão ligados a elas e de todos aqueles que precisam assistência dentro daquela mesma frequência. E atende-se todos pelo preço de um. Ele está mostrando isso como cientista em laboratório, e eu enviei para ele a live que ele fala disso, enviei os cortes onde já está separadinho, só para vocês assistirem e ver o que ele está fazendo como médico, comprovando isso. Então, o ser que está sendo tratado somos nós. E se nós mudarmos, vamos imaginar Joana de Ângeles.
Plenitude é a obra. Quando um ser se ergue em oração, ergue consigo a humanidade inteira. E oração para Emmanuel é força e ação é serviço. Hora de ação. Quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Emmanuel, servidores no além. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Fonte Viva, capítulo 82. Então, a solução para o outro é o exemplo que nós vamos dar para que ele possa se erguer. Tirar a cruz do ombro dos outros, que ela brilha se estiver nos seus ombros. A que vai brilhar no meu é a minha cruz. Tirar do ombro do outro e colocar no meu não vai ajudar. Eu ajudo a pessoa que gostou do sabor do meu bolo, ensinando-o a fazer o bolo. Do contrário, ele fica na dependência que eu faça para ele. Da mesma forma que nós estamos vendo hoje nas redes sociais, para ler esse livro, meditar a respeito e compreendê-lo, nós vamos movimentar no mínimo de 27 a 33 áreas do nosso cérebro físico, sem falar da mente, que é muito mais. Agora, para ler uma leitura pornográfica, eu movimento 4 áreas. E agora arrumaram até dentro da inteligência artificial o GPT. Eu falo o que eu quero, ele faz. Eu não preciso pensar, raciocinar, nunca nem quis saber como funciona. Eu quero usar a minha inteligência, a minha consciência. Sou eu que quero construir as minhas ideias, meus pensamentos. Do contrário, eu vou atrofiando a minha mente, atrofiando o meu cérebro físico, atrofiando a minha inteligência, e a cada dia nós vemos a humanidade mais emborrecida, que não tem capacidade de raciocínio, que aceita tudo como fizeram na pandemia. 2/3 da humanidade foi enganado com uma coisa que não protegia coisa alguma. São 9 códigos, gerando 9 doenças diferentes, e a intenção foi esse experimento genético. Por desconhecimento, criar o pânico, o que nós chamamos do serzinho, com aquele nomezinho 19, nunca existiu. Não existe esse camaradinho, ninguém nunca isolou esse elemento. Criaram o pânico, criaram aquela focinheira, para ver se a gente aceitava o cabresto, que ao respirar o nosso próprio ar, criamos um ambiente de infecção. Fica facinho para o vírus fazer o seu trabalho. O vírus que eu criei, porque eles plantaram a ideia, me isolaram da casa espírita, e vocês não são bobos, não pararam de trabalhar, por isso não adoeceram. E além disso, tem que ficar distante, não pode abraçar, não pode fazer isso. Aí nós fomos esfriando e adoecendo quem acreditou nisso. Eu abraçava todo mundo, infectado, desinfectado, de todo jeito. Eu não tenho vaga para enfermidade dentro de mim. Não acredito no que está acontecendo. Sei o porquê fizeram isso. E tem muita gente que sabe o que estava acontecendo e não aceitou. Foram 37% não aceitaram o experimento. Por isso, o conhecimento nos liberta da ignorância, e a vivência desse conhecimento nos liberta do sofrimento. Quantas pessoas com o exame positivo, que já vinha 95% dos exames, já dava positivo sem colher nada, você coletava lá tecidos do mamão, do kiwi, do abacaxi, tudo dava positivo, todo mundo estava com... E eu abraçava a pessoa deu positivo, agora repito o exame, dava negativo. Um amigo que faltou o ar, se eu for internado, a gente já sabia,
Se for entubado, raramente volta. E o Alexandre Marques, o editor de nosso livro, que fez esse trabalho belíssimo de finalização, mas essa capa foi a 8 mãos, a ideia veio por nosso intermédio e depois eles foram juntando os elementos. E agora, quanto tempo vai demorar? Houve o trovão que desintegrou os miasmas, transformou esses miasmas em nitrato de amônia, trouxe de volta para a terra para transformar em adubo. E aí? E pedimos para o Alexandre, porque ele era o arquiteto das livrarias. Enquanto a maior parte das livrarias no Brasil espíritas estavam fechando, distribuidoras de livros espíritas fechando, ele comprou uma editora falida, uma distribuidora falida. Além de erguer a editora, construiu outra editora, que é a Liberdade de Consciência, que fez esse trabalho também, e ergueu a distribuidora. No último evento, o 30º Mega Feirão do Livro, eles venderam 30 mil livros num fim de semana, em 3 dias de trabalho. E o Alexandre foi até o arquiteto, falou: vai lá e aplica o passe de reprogramação para ele sarar. E ele foi 1 vez, 2, 3, sem focinheira, e o cara sarou. Está aí para contar a história. É possível curar-se. Agora depende do meu querer, do meu saber e das minhas ações. Abraços de luz e paz. Eu queria entender mais sobre os elementais e de que forma eu posso utilizá-los no meu dia a dia, no meu cotidiano, ao meu próprio proveito, né? Outra pergunta é sobre a questão da vitamina D, que é a presença do sol, né, que faz muito bem para nós. Como é que eu faço, se eu não tenho condições ali no meu dia a dia, utilizar essa energia vital do sol? Como é que eu posso, usando a minha capacidade interior, de me abastecer dessa vitamina D? Obrigado. Dá o seminário de agosto do ano que vem. Cadê a Deolinda? Ali. Só para falar. Você quer saber o que são os elementais? Vai responder por aqui, não vai? Ah tá, já desligou. Então, o que são os elementais? Como eu posso me valer deles? Que nós estamos fazendo o exercício em tempo real e vocês estão percebendo. Quando se une 2 princípios inteligentes lá na origem do espírito, formam a primeira consciência elemental. E dali para frente, até o pré-humano, todos são elementais nos estágios diversos. Não só nos infra-reinos, intra-reinos, sub-reinos, reinos atômicos, mineral, vegetal, animal e pré-humano. Eles vão se unindo e formando coisas maiores, como Divaldo Pereira Franco entregou mais uma pérola. Eu comecei a falar ontem e não citei esta. Ele disse-nos: jamais o elemental pré-humano, nós chamamos de gnomos, de duendes, chega ao reino humano sozinho. É um grupo enorme
um número enorme que se une para formar a consciência humana. Como vários humanos, com as suas almas iluminadas, unidas formam um Cristo interior. E os vários Cristos que estão dentro de nós formam a nossa consciência espírito. 2 espíritos ou mais, mas é um número bem enorme, unem-se para formar os anjos, que se unem para formar os arcanjos, que se unem para formar os querubins, que se unem para formar os serafins, que se unem para formar os cristos, e a fila é grande. Entenderam? Eu entendendo o que são os elementais, eles agindo nos trovões, na chuva, no ar, eu posso convidá-los como elementos que vão compor um átomo, uma molécula, uma célula, um tecido, o que eu necessitar para o bem do meu universo e o bem de tudo que está à minha volta. Ficou mais ou menos claro? E no primeiro livro, no capítulo 6, inteirinho é dedicado a eles, mostrando em obras desde o pré-humano até o reino mental e antes do reino mental a existência deles. E Ramatiz afirmando, e colocamos informações também no capítulo 9 com Ramatiz, que eles formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, inclusive formando a totalidade do nosso corpo biológico e do perispírito também. Então tudo que vocês comerem, vocês estão comendo elementais. Ou espíritos com E minúsculo, que é sinônimo. Tudo bem? Qual foi a outra? A vitamina D. Então vamos lá. O centro vital, o centro esplênico, está em cima do baço. Quando você, no processo de oração, de meditação, sabe ligar-se diretamente no sol, ele já faz isso. Você potencializa. Eu faço isso há muito tempo. E aí você potencializa a canalização dessa vitamina e para quê? E imagina a taxa, normalmente o ideal é de 100 acima. A minha chegou a 265 uma época. Mas se você for no médico, ele vai falar de uma taxa X que te adoece. Se você ter mais, você ficaria saudável. Como fazem com o colesterol. A cada dia eles inventam uma taxa. Se você ficar abaixo daquela taxa, você adoece. E é o que eles querem, te adoecer, a maioria com raras exceções. E o colesterol não é o vilão. Você pode estar com taxas altíssimas, vai depender do seu comportamento. E não é essa energia que vai te adoecer. Porque quanto mais baixa a vitamina C, menos resistente ao sistema imunológico. Assim como a vitamina D e a vitamina C. E tudo que nós vemos por aí afora, com raras exceções, como um Dr. Lair Ribeiro, como um Dr. Sérgio Brito de Oliveira, um Paulo César Frutuoso e vários outros, que querem que vocês curem-se, de preferência sem remédios. Que volte, como a doutora Ana Rizzo se esforça para devolver o equilíbrio, que ela chama de biocampo, que é a nossa imunidade natural, que eles desequilibraram propositalmente. A mesma da era ou da época de Hipócrates, o pai da medicina, que afirmava que a cura está em nós. Só para que vocês tenham ideia, um experimento científico registrado por Greg Braden, que eles fizeram para mostrar o poder do pensamento, eles criaram outro vírus que era muito mais terrível do que esse que inventaram aí, que é um nominho Anthrax. Deu para ouvir? A gente não pode falar. Perdemos a liberdade, não é verdade? Aqui eu até não posso, mas a minha mente não tem freio, ninguém consegue prendê-la. Pode prender o corpo como fizeram com Sócrates, mas não prender o seu pensamento, sua consciência e sua alma. O que eu estava falando? Eu estou vendo alguém conversando. Deu um branco de novo. Estão ligados. Então vamos voltar lá.
nunca descobriram um antídoto até hoje. Eles iriam usar esse vírus na guerra química, mas só se pode usar, de acordo com a ética da guerra, algo que se tenha um antídoto, que dizima a pessoa em minutos. Mas encontraram alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras, amor, apreço, que fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes e vence o antrax. Alegria, esperança, gratidão, amor, apreço. Exercitando, nós fortalecemos o sistema imunológico, além da canalização. Eu resumi em 3 frases, basta: alegria de viver, gratidão pela vida e esperanças de melhora. E só se faz isso com amor, com apreço, com dedicação. Então se esforce para de vez em quando pelo menos tomar um solzinho. Mas se não for possível, você sabe que mesmo que ele não apareça, que ele está por trás das nuvens, ele está interagindo com você. E o seu centro esplênico está em conexão só ativa, fala a quantidade de elementos ou de elementais que você precisa, porque são eles que coordenam a vitamina D. E Kardec viu os elementais fazer um átomo e desmanchar o átomo. Então a força nuclear forte são os elementais que geram e gerenciam esta potência. E assim como a força fraca também. E curiosamente, segundo o Dr. Jorge Andréas, a força nuclear forte que une os elementos para a confecção de um átomo, a nuclear fraca é 100 trilhões de vezes mais forte do que a força chamada forte. Se eles quiserem se unir, não quiser evoluir, ela desmancha a estrutura para que haja renovação, queiram eles ou não. Tudo bem? Vamos dar um intervalo. Concentre na chuva. E imagine a viagem que fez toda a água evaporada dos oceanos, dos rios, dos riachos, toda a água que viajou para as esferas superiores, alcançando alturas consideráveis. E a energia impregnada nesta água, você pode aguar qualquer planta com a água comum, e às vezes ela não cresce. E basta uma chuva, no outro dia as plantas já estão verdinhas. Concentre na chuva e imagine a quantidade de elementais e de vidas incontáveis que na região de Barra do Garças e aqui nesse ambiente estão trazendo os benefícios para todos os encarnados na forma humana, pré-humana, animal, vegetal e outros tantos. Inspirem e pensem na vida infindável vinda ao encontro de nossa vida e agradeçam a chuva. Não reclame nem da chuva, nem do sol, nem de coisa alguma, porque tudo acontece conforme o nosso comportamento e segundo as leis. A intenção da lei é que tudo seja harmônico, tudo viva em equilíbrio. E quando destonamos das leis de equilíbrio e de harmonia, onde mudamos a frequência e perdemos os benefícios. A reconexão com a vida, com as leis, com a natureza, permite-nos interagir, permutar, canalizar e distribuir energias ou forças incontáveis para a paz, para o equilíbrio, para a cura psicobiofísica, com estímulos para a cura moral e espiritual em sua completude. Pense na paz, pense em Deus, pense na alegria, pense no Cristo, pense na força, pense em seus emissários, pense no alicerce da vida, pense em seus elementais. Abraços de luz e paz.
e muito amor. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.